Hoje eu abri meu dia com stories assim. Vamos falar de profecia? Você já recebeu uma profecia? Se Eu já, cumpriu, não, não sei o eu já. quê. E eu recebi mais de 300 mensagens. Assim, eu não consegui Uhum. ler. Se você foi uma que mandou a sua história, obrigado. Mas eu tinha que ficar só clicando porque não dava. Hoje eu tinha reunião, hoje foi bem puxado. Hoje não é minha folga, não. E aí, mas assim, cara, eu fiquei impressionado. E eu já tive profecia de. Eu tive perda de uma visão total do meu olho, já tive profecia de cura, já tive de várias coisas. Eu tenho Uhum. um amigo, acho que amigo nosso, o Baruque, Sim, amigão. e eles não podem ter filhos, e ele Uhum. já contou a dor dele de tantas profecias sobre filhos que eles iam ter. Já fui usado por Deus para falar. Eu tive um sonho e eu vi uma amiga minha que não tinha filhos, e eu contei esse sonho. E a gente conta meio que nem presbiteriano. Olha, eu Uhum. sonhei que você ia. Ela tinha parado o tratamento, tinha tentado, eu sonhei que você ia ficar grávida. E Uhum. assim, vamos orar. E ela ficou grávida naquele mesmo ano. Então, Uhum. assim, já fui usado pouquíssimas vezes, mas Uhum. já. Outras vezes eu nem tive coragem, mas depois que cumpri, eu falei, ô Senhor, me perdoa, você já tinha me ajudado. E uma das maiores coisas da minha vida foi ir para a comunidade da Vila, aonde o pastor que fundou, eu não fundei a comunidade da Vila, quem fundou Uhum. foi o Adrien. Uhum. Amigão. E o Adrien estava comigo um dia na Glocal e veio uma profecia de uma pessoa muito amiga para ele, na minha frente, e falando: Ó, você vai largar, você vai abandonar uma filha sua e Uhum. você vai para terras distantes. Ele chorou, Adrien chorar é uma coisa meio estranha. Uhum. E É aí mesmo. eu lembro que ele me mandou um áudio. Marcos, você falou alguma coisa dos meus. Falei nada, cara. Você tá. E foi muito interessante que essa palavra mexeu com a minha vida, porque aí eu ia me mudar para uma outra igreja, ele também. E eu entendo que isso tem muito a ver com o evangelho. Hoje eu, como pastor ali numa igreja à frente, Uhum. que Uhum. ajudou a tudo acontecer, o evangelho ali é pregado para pessoas que eu não estaria, não aconteceria, teria que acontecer de outra Exatamente. forma. Não acho que eu Exatamente. sou o centro ali, nem foi para mim a profecia. Mas o que eu quero dizer isso aqui, dizendo que sim, acredito no mover de Deus. Eu só não acho que é uma baseada, não é uma feira. Uhum. Eu só acho assim, tem que ser levado mais a sério. A gente nem conversou isso, mas Uhum. tem que ser levado mais a sério falsas profecias, Sim. porque no Antigo Testamento um falso profeta Tomava pedra. podia ser morto, Uhum. era descredibilizado para sempre. Então Uhum. não dá para a gente acreditar em pessoas que ficam distribuindo 10 profecias, uma deu certo e as outras. Exatamente. Então, assim, mas não nego que Deus ainda trabalha em favor da igreja. Aquele seu ponto que você colocou para mim é o mais importante. Exatamente. A primeira coisa é por que Deus está falando isso em favor da igreja? E às vezes Deus dá um sonho, tu acredita em sonhos também, Uhum. Uhum. como uma janela para algo que a gente não está percebendo, mas que Deus está fazendo. Mas temos que tomar o cuidado que a Bíblia manda a gente tomar. Como é que a gente discerne, né? Eu vou contar uma história aqui rapidão, tá? E aí eu fecho com o meu argumento do discernimento da profecia. Quando eu estava no processo de aplicar para o meu programa de mestrado fora do país, eu apliquei para duas escolas. Eu apliquei para o Instituto Bíblico de Moody e apliquei para o Seminário Teológico de Dallas. Nessa época, ninguém sabia. Porque é aquela máxima que diz, né? Se você quer que alguma coisa dê certo, não conte pra ninguém, né? Então, quem sabia desse plano de eu ir fazer um mestrado fora do país? Meu pai e minha mãe, minhas irmãs, meu contexto familiar imediato, alguns mentores e professores que tinham sido meus professores lá na Palavra da Vida, e só. E a liderança da igreja, porque na época eu era o pastorzinho júnior da igreja, né? E só. E aí, nesse meio tempo, apliquei para essas duas escolas e fiquei esperando a resposta das escolas. Quem passou por esse processo sabe que, enfim, é um processo longo, demorado, não volta imediatamente a resposta e tudo mais. E aí a gente estava orando em casa, pedindo que o Senhor desse aí uma resposta sobre esse projeto. Nesse meio tempo eu fui convidado para falar, Botelho, numa igrejinha, Assembleia de Deus, dentro dos cafundós ali da CUPC aqui em São Paulo, aqui, bem na quebrada, assim, na quebrada. E aí eu falei, não, vou lá, tal. A igreja era de um rapaz que tinha sido meu aluno no seminário do Betel Brasileiro e tudo mais. Ele todo apaixonado, ô, pastor, vai lá na minha igreja e tal. Aí eu fui. Aí cheguei lá, no meio já cheguei meio preocupado, assim, né? Eu falei, nossa, não sei se eu vou sair vivo daqui da quebrada, né? E aí cheguei à igreja, uns irmãos muito fervorosos, muito calorosos, mas aquela liturgia assembleiana, né? As oportunidades, não sei o que, o culto de 2 horas e tralalá. E aí me deram a palavra, eu já tava meio assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir embora, já são quase
10 horas da noite, eu vou sair dessa quebrada aqui, eu não sei como é que eu vou sair vivo desse lugar. Preguei aquele sermão coxinha, sabe, de três pontinhos e vamos embora. Até o pastor ficou meio assim, nossa, né, tipo, tava esperando algo mais, na hora de encerrar o culto, eu preguei aquele sermão, pá, terminou o culto. Aí veio uma irmã que me cutucou pra mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Eu, macaco velho, já há anos de igreja evangélica, já tomando profetada de tudo quanto é lado, porque se dependesse das irmãzinhas da igreja, eu já teria casado com um monte de famosa por aí, né? Mas aí, o que aconteceu? A mulher virou pra mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra do Senhor pra você, posso entregar? Aí eu falei, tá bom, irmão, pode falar. Ela falou, então senta aqui. Aí me pediu pra eu sentar. Ela falou, Deus falou comigo, e enquanto você estava pregando aí, eu nem sei o que você pregou, mas enquanto você estava pregando aí, Deus falou comigo e mandou te dizer que é dálias. Aí eu travei, né? Eu falei, como é que é, minha irmã? Como é que é? Ela falou, então, Deus manda te dizer que é dálias. Testifica, porque tem que testificar. Quem entra do contexto pentecostal sabe o que eu tô falando. Testifica, é porque você tem que testificar, né? Se não testificou, não testificou. Testificou, tá valendo. Aí nessa hora eu falei, não, testifica e tal. Ela, tá bom. Pastor, eu tenho uma pergunta pra você. Eu falei, pois não. O que é dálias? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, minha irmã, se eu tô entendendo direito, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Eu tava numa igreja que eu nunca tinha estado na minha vida. Eu falei, se eu estou entendendo direito, eu expliquei para ela, talvez seja Dallas que você queira se referir, e sim, de fato, isso faz sentido na minha realidade, porque eu tô esperando uma resposta, tarará, tarará. Cara, eu voltei para casa num manto, entrei no meu carro, eu lembro que eu tinha aquele CD do André Valadão Clássicos, hinos clássicos, da harpa cristã, do cantor cristão, eu voltava assim, no manto, assim, se eu fosse pentecostal, eu tava rodando, entendeu? Mas aí, enfim, cheguei em casa, tomei uma trucada da minha mãe, porque eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu vou pra Dallas. Vou pra Dallas, que eu vou pra Dallas, porque a irmã disse lá que eu vou pra Dallas e que não sei o que, para lá, nunca vi ela na minha vida. Eu tava lá pregando, ela olhou na minha cara e falou que tinha uma palavra de Deus e disse que eu ia pra Dallas. Aí eu virei e falei assim, aí minha mãe virou, mulher de oração, anos de caminhada com Deus e tal, ela virou pra mim, filho, Deuteronômio, capítulo 18, é o texto que você precisa ler antes de dormir. É por quê? Porque lá é o texto que ensina a gente a discernir o profeta e a profecia. Se o profeta falar e se cumprir, receba como da parte do Senhor. Se o profeta falar e isto não se cumprir, ele falou com presunção. Não tenha medo dele. Eu fiquei meio assim, meio chateado com a minha mãe quando ela falou isso, sabe? Fiquei meio chateado, falei, tá querendo colocar água no meu chope. Mas enfim, domingo à noite, fui dormir, segunda-feira, passou, né? Era folga pastoral, né? Enfim, fui fazer minhas coisas. Na terça-feira cheguei na igreja, abri meu computador, baixei os e-mails, tinha lá um e-mail do departamento de admissão do seminário de Dallas dizendo, olha, seja bem-vindo, você está sendo recebido para fazer o programa de mestrado com bolsa integral. Então, como é que eu vou discernir essas coisas? Eu vou dizer que Deus não faz, eu vou dizer que isso que essa senhora era uma senhora que veio da parte do inimigo? De maneira nenhuma, sabe? Isso seria muita leviandade da minha parte, sabe? Eu acho que a gente é precioso Deus eventualmente mandar uma palavra como essa pra gente. E eu sei que Deus pode fazer, mas nós não somos o povo que caça irmão e irmã do coquinho. Nós não somos o povo que fica caçando gente que vai dar uma palavra pra gente. Nós somos o povo da palavra de Deus. E se Deus, de maneira excetiva, quiser eventualmente em algum momento acalmar o nosso coração, apaziguar o nosso coração, nos mostrar para onde que vai apontar a coisa, nos dizer para onde é que vai chegar, ok, receba como da parte do Senhor se o negócio se cumprir. Mas nós não somos o povo que fica caçando profecia, que fica caçando irmão que dá a palavra, que não sei o que. Nós somos o povo da palavra de Deus. A gente tem que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir alguém dizer se eu vou namorar ou vou casar. A gente tem que ouvir e ser alimentado com a palavra de Deus, que o povo de Deus ouve a palavra de Deus. Então, Deus pode fazer? Eu tive N experiências na minha vida assim. Pode. Posso ir um pouquinho mais longe? Claro. Eu diria o seguinte, se você que está nos assistindo aqui, frequenta uma igreja que dá muita ênfase a profecias e ficar fazendo profecias, provavelmente a sua igreja está carente da exposição da palavra de Deus. Exatamente. Porque uma igreja bem alimentada da exposição da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, das profecias de justiça do Antigo Testamento, da aliança do Deus amoroso e principalmente do batismo do Espírito Santo no sentido da salvação e transformação, você pode ter uma profecia, mas como um carinho de Deus especial na vida de alguém, nos bastidores, geralmente isso acontece,
mas porque quando a verdadeira profecia, ela acontece na adoração do povo de Deus e quando ela recebe a exposição da palavra. Então, uma igreja carente que fica dando tempo, fica no louvorzinho ali, paga a luz, força no violão e no piano 20 minutos, e ainda tem a desculpa, vamos exercer os dons. O dom se exerce para o próximo e não como Exatamente. exibição para Deus. Se você está numa igreja dessa, não estou falando para sair, mas entenda a carência afetiva. É uma igreja que está com o púlpito fraco, que a gente diz, e que está gerando infantis na fé. E que isso precisa amadurecer. Porque uma igreja bem alimentada da exposição da palavra, não gera cristãos com essa busca frenética de uma palavra e cristãos imaturos que não conseguem tomar uma decisão sem receber uma profecia. Você está comigo nessa, Isaac? Eu totalmente com você. Eu acho que eu sou até um pouquinho mais radical. No seminário eu falo, simplesmente saia dessa igreja. Se na tua igreja só tem caçador de profeta, vai embora. Porque Deus nos deixou revelada a sua vontade na sua palavra, entendeu? E não por meio de fulano que fica achando aí que dá testemunho e fica achando o CPF das pessoas na igreja. Isso não é o evangelho. Isso não é a palavra de Deus, entendeu? Então, se na sua igreja você não encontra uma liderança comprometida em alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus, vá embora, porque a sua saúde espiritual depende disso, entendeu? É ser zeloso de você mesmo, é cuidar de você e ir embora procurar uma comunidade fiel à palavra de Deus. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu sou até um pouquinho mais radical. Lá no seminário, a gente já chegou tanto nesse ponto, assim, de... Eu sempre falo, tenta, seu chamado aí na igreja, não muda, mas eu sei que às vezes é melhor, porque as pessoas às vezes não têm essa autoridade de chegar no pastor e falar, pastor, prega mais a palavra, é difícil, eu entendo isso. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!